irmãos, morto, mas Jesus já está ressuscitado. Jesus, ele não está reencarnado em outro corpo, não. Jesus ressuscitou dentre os mortos. É uma questão totalmente diferente, não deixe de confundir. Existe uma doutrina herege que diz sobre reencarnação. Eu vou morrer e reencarnar em outro corpo. Não, eu, igreja, não acredito nessa balela, porque a Bíblia vai me dizer que o homem está ordenado a morrer uma única vez. Não, a igreja de Cristo entende que se ele morreu, ele ressuscitou. E a Bíblia Sagrada vai dizer que ele permanece vivo. Ele está vivo e ele habita no meio da sua igreja. Porque eu não vejo? Porque ele está glorificado. E dentro desta glória, e dentro desta junção, meu corpo terreno não suportaria. Com que base? Lá de Apocalipse, quando João foi levado para a ilha de Pátimos. Qual é a situação que João vê? Jesus, não um Cristo mais pendurado no Calvário, não um Cristo mais com marca somente no seu corpo, mas ele vê um Cristo glorificado. Oh, aleluia! Haverá situações que ele irá nos conduzir, situações que aparentemente parecem de exílio, situações que parecem de solidão, parecem de distanciamento, mas só é para dizer: eu quero me revelar quem eu sou, um Cristo glorificado de poder e glória, que eu me movo, que eu realizo, que eu faço e que eu desfaço, porque eu sou. Oh, aleluia! Maravilha! O livro de Atos revela o nosso Jesus ressuscitado, e ele olha para ali uma igreja atemorizada, e ele diz: ó igreja, ficai em Jerusalém, não se ausente por um segundo de Jerusalém. Jerusalém não era o período que eles queriam ficar, porque Jerusalém estava sofrendo perseguição aos cristãos, aos novos convertidos, que ainda não tinha gentil. Vamos dizer assim, os judeus convertidos ao cristianismo. Então era um problema que estava batendo, mas Jesus olhou: fica aí. Aí não é o melhor lugar aos seus olhos, mas é aí que é para você ficar. Porque um lugar que não parece bom, um lugar que não parece confortável, um lugar que parece desconforto, é o lugar que eu faço você gerar, é o lugar que eu faço você crescer, é o lugar onde a promessa vai brotar, é o lugar onde as águas irão fluir. Então entenda uma coisa: o fator de você estar dentro de uma situação de dificuldade não quer dizer que Deus não esteja, ou que você não esteja dentro da direção de Deus. Quer dizer que Deus está dizendo para você: eu vou te fazer fluir, eu vou te fazer crescer, você vai brotar dentro desta situação. Aleluia! Quantos podem acreditar que dentro da crise que nós estamos enfrentando mundialmente, tanto de saúde, tanto financeira, tanto econômica, quantos podem acreditar nessa palavra e glorificar a Deus que dentro desta crise, dentro dessa situação, dentro desse período, Deus pode fazer a sua igreja crescer abundantemente? Por que, irmãos? Porque não é uma dificuldade. A Bíblia vai dizer. Eu queria pedir para o irmão tirar o fundo, por gentileza. Obrigada. Eu tenho uma certa dificuldade com fundo musical, irmãos. A gente dirige, chupa manga e faz um monte de coisa junto. Mas fundo musical comigo aqui, eu me perco, amém? Vamos lá, amados, olha aqui. O texto bíblico vai dizer que Jesus olha para eles e fala: fique em Jerusalém. Você acha que eles aceitaram com grande gozo e alegria esta palavra? Não, irmãos, porque eles não queriam ficar, mas eles ficaram. Quem estava presente, havia um grupo, uma maioria de 500 pessoas. Só que interessante é que no decorrer que os dias foram se passando, e essa palavra, olha só: ficai em Jerusalém até que do alto sejai revestido de poder, irmãos.
A palavra poder, ela vem da palavra dínamos, que quer dizer ação e poder. Dínamos quer dizer ação e poder. Então Jesus estava dizendo: vocês precisam ser ativos e terem poder. Não adianta ter ação e não ter poder. Não adianta ter graça e não ter poder. Tem que ter os dois andando numa via única. Aí o texto bíblico vai dizer que então, em um dia propício, Atos capítulo 2, dia de Pentecoste, festa de Pentecoste, a Bíblia vai dizer que Jesus, então, Atos capítulo 2, a igreja está reunida. Quem está lá? Os 500? Não, 120 pessoas. Porque pelo caminho alguns desistiram de já não mais acreditar que a promessa se cumpriria. Porque Jerusalém não é para qualquer um. Jerusalém é para quem tem olhos espirituais. Jerusalém é para quem a escama cai os olhos. Jerusalém é para quem ouve a voz de Jesus. Quem a senhora está dizendo? Eu estou dizendo de Saulo de Tarso, que veio para arrasar com a igreja, e ele encontra Jesus pelo caminho. Por que os soldados não ouviram? Por que eles não viram e nem ouviu a voz de Jesus? Porque a promessa não é para qualquer um. O chamado não é para qualquer um. É para quem Deus olha, é para quem Deus grita. Então, se você ouviu, não adianta correr. Se você ouviu, não adianta se ausentar. Se você ouviu, não adianta desistir. Porque uma vez chamado, deixa eu dizer, não quer dizer que é chamado para sempre. Porque Jesus, ele não fica insistindo, porque a sua obra não pode perecer. Mas entenda, ei, Deus te chamou, e dentro desse chamado você não pode se ausentar. Haverá dias de dores e você vai se perguntar por quê? É porque eu me ausentei do que Deus tinha comigo. Você vai chorar e sentir vazio e vai achar que é depressão. Não é depressão, é a ausência do chamado de Deus. Você vai só se preencher quando você viver aquilo que Deus determinou para a sua vida. Oh, aleluia! Você pode se realizar profissionalmente, pessoalmente, dentro da família, mas se não viver a vontade divina, você vai ficar batendo ali contra os aguilhões, você vai ficar batendo em morro de faca, e dentro disso o que vai acontecer? Eu vou te dizer, você vai se frustrar. Sempre vai faltar alguma coisa. E não adianta pagar terapeuta. Não adianta ficar ali no pé do seu pastor pedindo oração. Porque o problema não está na questão da instituição e nem do pastor que não ora por você. É porque você resistiu ao chamado. De 500 para 120. É muita gente que deixou o caminho. Mas 120 entendeu. Você consegue entender? Você ouviu quando ele disse: eu te chamei, eu te escolhi desde o ventre? Ou você vai continuar resistindo à palavra, resistindo ao chamado? 120 estava orando, o lugar era propício? Não. O dia era bom? Talvez, mas havia uma festa na cidade. E parcialmente, compreenda comigo que na sua maioria, todo judeu queria estar na festa. Hoje há uma grande diferença, as pessoas se ausentam para estar em outros lugares. Mas não porque vai lhe trazer algum benefício ou porque está cumprindo uma liturgia cultural, mas porque está fazendo uma realização carnal. Aí veja o que a Bíblia vai dizer, que dia de Atos capítulo 2, eles estavam orando e de repente, não era um horário marcado, mas de repente, não tinha hora, eles não aguardavam, mas eles estavam debaixo de uma promessa. E de repente, eles estavam vivendo um período de dificuldade, mas de repente, era para eles estar na festa, mas de repente, eles estavam dentro do cenáculo, mas de repente, o que aconteceu, irmã Roberta, aconteceu que veio um vento veemente. Não é algo para alguém carnal, não é algo para quem anda na terra, pisando e palpando coisas tangíveis, é para pessoas espirituais, é para quem ouviu a voz, é para quem entendeu o chamado. Alabachore mandagaia, o repacanchore mandagaia, saia. Entendo que eu prego esta noite em nome de Jesus. A palavra para
precisou ser gerada dentro da sua alma. E o que eu estou dizendo é que de repente não tem hora, não tem dia. Então quer dizer que você precisa continuar no seu posicionamento. Você precisa permanecer debaixo da promessa. Mas parecer não é certeza. E Deus não age dentro de incertezas. Deus age dentro de certezas. Aleluia! Então não fique em cima de muro. Não fique dentro de incertezas. Seja convicto dentro do que Deus falou. E viva dentro da promessa. Ainda que os seus olhos digam que não, a situação diga que não. Há um Deus que fez uma promessa dizendo: fica aí, porque eu vou derramar poder. Fica aí, porque você vai florescer. Fica aí, porque você vai crescer. Fica aí, porque você vai cheirar. Fica aí, porque eu vou te fazer abundante. Fica aí, porque aí nesse dia difícil eu vou te visitar. Que dia? De repente vai ser no meu dia. E qual vai ser meu dia? No meu de repente. Então não saia da posição do chamado, não saia da posição da promessa. Fique debaixo da palavra da promessa. Oh, aleluia! Oh, aleluia! De repente, a Bíblia vai dizer que então veio um vento veemente. Isso é para quem é espiritual. A Bíblia diz que eles foram tomados de uma presença. E a igreja é inaugurada. Há uma inauguração espiritual. E espiritualmente falando, a igreja é inaugurada em Atos capítulo 2. Então a igreja começou a ser dispensada sobre ela a presença do Espírito Santo. Porque como foi dito aqui pelo pastor, na sua palavra que nos antecedeu, irmãos, você precisa ter o Espírito Santo. Não adianta ter conhecimento e não ter o Espírito Santo. Não adianta ter poder aquisitivo e não ter o Espírito Santo. Não adianta ser fluente entre as pessoas e não ter o Espírito Santo. Não adianta ser uma pessoa sociável e não ter o Espírito Santo. Você não é conhecido no céu, mas é conhecido na terra. Diante de Deus isso não tem valia. O que a senhora está dizendo, eu estou dizendo que o interessante é que o céu te comente. Não importa se a terra não olha para você, mas o céu sabe quem é você. Quando você fala, Deus, eu tô aqui, aí alguém sabe dizer, opa, é a Roberta, é a Dinamar, é a Beatriz, é a Sara, é a Eide, é a Labante Oremanai, é o Pereira que está orando, é a Karine. Olha, essa voz eu sei quem é, eu conheço. Ei, ela é de intimidade daqui. Aleluia. O texto vai dizer que o Espírito Santo veio dispensando sobre eles o que é de promessa, a sua presença, e com ele sobre a igreja os dons espirituais. Porque o Espírito Santo nunca vem sozinho, irmãos. Ele sempre vem acompanhado de algo especial para mim e para você. Por isso que Davi no Salmo de número 51, ele vai dizer, não retires de mim, Senhor, o teu Espírito Santo. Pequei, nasci dentro do pecado, nasci. Eu falhei, que eu perca trono, posição, status, mas jamais perca a tua presença. Posso estar em lugar distante, forasteiro, mas a tua presença tem que estar comigo, tem que andar comigo. Davi entendia isso, Moisés entendia isso. Quando Deus falou, Moisés, eu vou mandar um anjo para ir com você. Não, eu não quero anjo. Se o Senhor não for comigo, se a tua presença não for comigo, amanhã eu não me retiro daqui. Oh, aleluia. A gente só sente segurança se a gente vê o pastor, a pastora, alguém às vezes. Mas o interessante é se Deus está conosco naquele propósito, naquela caminhada, dentro daquele andar. Atos capítulo 2 deixa isso bem claro. A igreja é inaugurada. O povo está cheio de graça.
Pedro está ousado. Pedro sai para fora e vai ali dizer: não, nós não estamos embriagados, nós não estamos cheios de vinho, porque quem via eles colocava rótulos dizendo: estão cheios de vinho, estão bêbados. O que está acontecendo? Esse povo parece um pouco diferente. Não, nós não estamos embriagados de vinho, mas nós estamos cheios do Espírito Santo. Olha que interessante, Pedro era sanguíneo e todo sanguíneo é falante. Na sua maioria, tá? Porque tem sanguíneo que não é falante. Aí ele é perigoso 10.000 vezes. Se encontrar um sanguíneo calado, irmãos do céu, corre. Ele tem que ser crente, ligadinho no céu, assim, 100%. Olha aqui. Pedro, ele já era falante por si só. Aí imagina que o Espírito Santo visita, dá graça e autoridade para o camarada. Aí ele vai ministrar. A ministração dele não tinha hermenêutica. Não tinha homilética. Que eu já estudei mais de 3, 4 vezes e vou estudar de novo, não tem problema, porque conhecimento é poder. Porque Jesus nos ensina a estudar. Porque a Bíblia manda a gente estudar. Mas o que é interessante é que não tinha essa formação para os discípulos. Eles não tinham, o que eles tinham era uma experiência de vida andando com o mestre. A formação foi para com o dono da própria palavra, ou melhor dizendo, a formação foi com o próprio verbo vivo. Oh, aleluia! Aí a Bíblia vai dizer, com A mais B, que ele prega e quase 3.000 almas vêm aos pés de Jesus. Que presença é essa? Que fluía, que emanava, que exauria do corpo, da vida, das palavras de Pedro. Que presença! A palavra tem poder. Eu quero repetir isso porque a palavra é poderosa. Nós estamos ali na nossa congregação e Deus tem trabalhado de forma extraordinária e oculta. Ontem o irmão nos procurou, um novo convertido, que aceitou Jesus depois que todo mundo foi embora. É um irmão que nós estamos orando, um casal que você ora depois que todo mundo vai embora, que se dá aconselhamento depois que todo mundo vai embora, ninguém nem nota a presença deles. E ele não ouvia não tinha uma das audições. Agora ele passou a ouvir, foi testificar ontem para nós após o culto. Porque a palavra tem poder. Eu vou repetir, irmãos, a palavra ela sempre é absoluta dentro da igreja, ela é poderosa. Então não diga que não está acontecendo, porque mesmo que às vezes você não ouça barulho, Deus está fazendo. Talvez não faça na sua vida, mas está fazendo na vida do outro e do outro. Ele está fazendo. Quando o irmão testificou, eu glorifiquei a Deus, porque eu vejo pessoas às vezes dizer: não, Deus não está fazendo, Deus não está agindo. Não, irmão, Deus está agindo, Ele está atuando, Deus está trabalhando. Ele só não pega o megafone para ficar falando. O problema é que existe um padrão mais carnal do que espiritual dentro da igreja. Mas eu convido você essa noite para entrar dentro de uma era espiritual, de uma atmosfera espiritual. Saia dessa vida carnal, porque o que Deus tem para a tua vida é algo extraordinário. O texto continua, a história continua. Pedro prega, quase 3.000 almas vêm a Jesus. Atos capítulo 2, Atos capítulo 3. Então eles estão cheios de graça, a igreja está crescendo. Irmãos, a igreja está fazendo festa, está sendo comentada. Não porque quem tem, mas pelo que tem. Olha que coisa linda. Não pelos homens que têm, mas por aquilo que tem dentro da igreja. Ah, não é pela ministração da irmã Roberta, mas pelo poder da palavra que emana quando a palavra é ministrada. Está entendendo? Não é a questão de quem está, mas quem habita quando o negócio está sendo efetuado. Essa é a diferença. Atos capítulo 3. Pedro e João, eles resolvem ir para a igreja, ir naquele momento, ir para a oração. E eles escolhem, aquele dia à tarde, ir para o templo.
Poderia ir para o cenáculo, poderia ir numa casa, poderia orar em qualquer lugar, mas optam estar na casa de Deus. Essa é uma decisão linda, porque nós optamos às vezes nos ausentar da casa de Deus, estarmos em outros lugares do que estar dentro da casa de Deus. E isso é triste, porque nós vemos pessoas se ausentarem da presença de Deus, da presença do Pai, acham que não precisam mais vir para a igreja porque se acham igreja. Mas eu quero te perguntar, quando você não vem, você exerce o culto na sua casa? Não. Você cultua com a referência litúrgica que deve ser cultuada? Não. Você cultua também. Eu assisto o culto lavando louça, cozinhando, comendo alguma coisa. Sim ou não, irmãos? É assim, irmãos. Você não cultua com a reverência devida, com a prática devida que deve ser cultuada. Vamos orar. Ai, você nem ora, irmãos. Ai, irmãos, você não sabe o que está falando. Sei, irmãos. Nós passamos um período de pandemia terrível, aí ficamos em casa. Eu sei o que é um culto online, eu sei o que é estar período de meses sem culto. E eu sei o que é voltar para a igreja, eu sei o que é não estar na igreja. Eu sei o que é não cultuar porque os seus pais não deixam. Eu sei o que é isso, irmãos. Eu vivi isso na minha íntegra, de não ter a liberdade de poder adorar ao Senhor. Eu sei na íntegra o que é entrar na igreja, pôr a mão em um banco e dizer gratidão a Deus, porque eu posso estar aqui hoje. Porque amanhã talvez eu não sei se eu vou estar. Porque eu como igreja entendo uma coisa. Sim, o salvo, ele entende o seguinte: eu sou igreja e eu não preciso estar todos os dias, mas eu também entendo que eu sendo igreja, eu preciso estar unida ao corpo da igreja. Porque eu não sou um órgão excluído, eu não sou um aborto, não. Eu faço parte de um corpo, irmãos. O que é isso? Eu não estou dentro de uma garrafa ou dentro de um recipiente cheio de um líquido que me mantém separado para depois ser enxertado. Não, o enxerto já foi feito no Calvário. Eu já fui ligada ao corpo de Cristo. Agora eu preciso cumprir a obra e o dever de igreja. E qual é? Estar unida ao corpo da igreja e que nada venha a ser rompido. Por que não batizo? Porque não tenho certeza. Desde que sabe a verdade, já tenho a certeza. Porque eu não vivo um compromisso, sabe, por causa disso, por causa daquilo. Deixa eu te informar, querido, a Bíblia é clara. É o seu informativo que você precisa. Leia a Bíblia. A Bíblia vai dizer que então eles estão indo para a igreja e optam estar na porta formosa. Formoso no grego quer dizer que floresce abundantemente num tempo certo. Eu vou repetir, no grego quer dizer que floresce abundantemente no tempo certo. No tempo, não vai florescer fora do tempo, vai florescer dentro do tempo. Então não adianta você brigar com o tempo, não adianta você querer sair do lugar, não adianta você querer mudar de ideia, não adianta você querer mudar de conceito, não adianta você querer trazer filosofias novas para aquilo que Deus não está. Que época que nós estamos vivendo? Uma época herege. Que as pessoas estão trazendo umas filosofias tudo torta para dentro da igreja e querendo que nós engulamos essas filosofias. Deixa eu te informar, eu não engulo, a Bíblia é clara. Se a Bíblia dizer, amém. Se a Bíblia não dizer, não diga. Vamos dizer como Paulo, se está escrito, amém. Fora disso não está escrito, não vamos falar sobre isso. Nem discutir sobre isso. Ficamos com a palavra, fica na verdade, habita na verdade, e você será próspero dentro da verdade. A Bíblia vai dizer assim para nós, que eles estão indo para a igreja, opta o templo e há várias portas, e dentro dessas portas eles optam a formosa. No caso da minha Bíblia fala formoso, mas é porta formosa, que no grego quer dizer aquela que floresce abundantemente no tempo certo. Foi uma porta dada por Nicanor, uma porta que foi revestida de ouro, e todos acreditavam que Jesus, o Messias, entraria por aquela porta, mas Jesus entra pela porta das ovelhas. Tanto é que João capítulo 5 vai narrar um momento que Jesus vai curar um paralítico.
Jesus passa por aquela porta, uma porta pequena, uma porta que ele precisa abaixar-se, uma porta que ele precisa se reter e se apertar para passar por ela. Por quê? Porque aquela porta se passava ovelhas. A ovelha que passava ali, ela era lavada para o sacrifício. Jesus passa por ali para dizer o seguinte: eu serei a ovelha que será sacrificada, o cordeiro mudo, que será entregue por amor de muitos. Continuando, o texto vai dizer que então eles estão passando pela porta formosa. E quando eles estão passando, como era habitual de todos os dias, estava alguém ali debilitado, estava alguém ali paralítico. Esse alguém não está como João capítulo 5. João capítulo 5 vai dizer que esse homem, se você ler o capítulo todo, você vai entender que esse homem está paralítico por causa de pecados. Mas no caso aqui, o menino, não. Ele nasceu já com uma deficiência. Ele nasce pecador. Não, ele nasce paralítico. Ele já nasce com uma forma defeituosa. E por causa dessa situação, ele é impedido de entrar no templo. Porque isso era uma cultura judaica. Ele não podia fazer o que eu e você faz, é entrar e adorar. Mas isso impedia que ele adorava? Não. Por quê? Porque ele sabia todos os horários do culto. Por isso que ele estava na porta, sempre para pedir esmolas e donativos. Todo mundo passava por ele. Tinha o que dar? Tinha o que dar, mas sabia o que oferecer. Porque uma coisa é eu dar algo e saber o que oferecer. Uma coisa, irmãos, é eu chegar para você e te dar algo que vai te ajudar agora. Outra coisa é eu te oferecer que vai te gerar resultado. E o resultado nem sempre vem de via fácil. Precisa de fé. Precisa de um ato de diferença. E o texto vai dizer para mim, para você que está lá, o menino, o homem paralítico, o jovem paralítico, está ali prostrado na porta formosa. Todos os dias os seus tutores, que não diz se é pai, se é mãe, quem é, mas de alguma forma está exercendo algum poder sobre ele, está ali sentado, ele está pedindo esmola, porque para ele é mais fácil pedir do que reagir. Porque é mais fácil você pedir do que tomar uma atitude. Porque é mais fácil você ficar pedindo ali donativos do que reagir diante da situação. Vamos para a guerra. Que guerra, irmã? Vamos para a oração. Desce para a madrugada, desce para as consagrações, desce para o jejum. Vamos brigar com o céu, vamos chamar a atenção de Deus. Alguém me disse, eu não prego isso. Eu digo, eu prego, porque a Bíblia vai me dizer que quando Jesus entrou em João capítulo 11, Lázaro estava morto. Aleluia! Marta veio querer discutir, mas Maria não. Maria chama a atenção de Jesus pela sua conduta. Tanto é que Jesus a chama com carinho, tem uma fala com ela diferenciada. Está entendendo? O céu olha para mim, olha para você, quando eu e você temos condutas diferenciadas. Então não adianta eu querer brigar de forma que não vai trazer nenhum benefício para mim. Enquanto Ana fazia birra, vivia amargurada, trancada no quarto, Deus não abria a madre. A hora que ela toma uma atitude de mulher, ela entra dentro do templo e vai orar, o céu abre ao seu favor. Abre a madre, gera não só Samuel, gera outros filhos e ela se torna frutífera. Então não adianta eu fazer birra, eu ficar com o bico para Deus, porque Deus não vai ligar. Seu pastor vai se importar, a tua família pode se importar, mas Deus, deixa eu te informar uma coisa, o tratamento dele é mais duro. O texto vai dizer que esse homem todos os dias e continuamente era colocado à porta do templo. Então esse menino, jovem ou homem, não diz a idade, mas vamos entender algo aqui bem lindo. Ele fazia um plantio constante. Porque ele não podia entrar, mas não quer dizer que ele não cultuava. Ele não podia estar no meio, mas não quer dizer que ele não estava adorando. Ele não podia estar envolvido com o irmão e com a irmã, mas não quer dizer que ele não estava glorificando. Ele sabia os hinos, ele sabia os louvores e a leitura da palavra.
Por quê? Porque era costume judaico ao amanhecer e ao entardecer 2 sacrifícios por dia. Por isso que João e Pedro estavam indo para o templo. E a Bíblia Sagrada vai narrar para mim e para você a seguinte palavra: quando ele vê Pedro e João, ele se enche. Vou pedir para aqueles 2, porque eles estão vestidos diferente. Eles parecem diferentes. Não é todo dia que eu vejo eles aqui. Por quê? Porque eles estão em outros compromissos, envolvidos em outras situações. Ausente da igreja, não, pelo contrário, dentro da igreja, ativos na igreja. E eles estão passando, e quando vai passar por Pedro e João, ele está pedindo uma esmola. Olha o que é a igreja. A igreja tem que se incomodar com a situação do mundo. A igreja se incomoda. A igreja se constrange. Por que a senhora está dizendo isso? Eu vou dizer para você por quê. Porque eu estava em Ribeirão Preto ontem e ontem de ontem. Deixa eu dizer para você, comecei a andar de carro, eu tive que ir em alguns bairros aqui, e eu estando em alguns bairros, eu comecei a ver muitos pedintes. E uma quantidade maior do que eu via antes. Parecendo perto de São Paulo. Quando você vai em São Paulo, tem de monte. Quando eu vi, eu disse, misericórdia, o que está acontecendo? Aí estava eu com algumas pastoras, eu disse assim, olha, veja só, quantos moradores de ruas, que situação triste. E aonde está a igreja? Cadê a igreja de Jesus? Diante de tanta igreja que diz que quer ser funcional, uma igreja que diz que quer crescer, que quer ser abençoada, aonde você está? Aonde você tem ocupado o seu tempo? Aí a irmã disse, é verdade, aonde estamos? Aonde está a igreja? Eu falei, ocupado com seus cargos dentro das congregações e brigando pelas suas lideranças. Só por isso. Ela disse, nossa, Roberta. Eu falei, é verdade. E os pastores quebrando cabeça para tentar resolver briga de crente dentro da igreja. Sofrendo, entrando em oração. Quando, na verdade, o que era para ser bênção se vira um problema. Ela falou, nossa, Roberta. Eu falei, não é verdade? Vamos parar de demagogia, pelo amor de Deus. Eu falei, é verdade. Quando não era para você ser bênção, você fica gerando problema. Seja uma bênção no seu departamento. Seja uma bênção para a sua liderança. Para de dar problema. Seja abençoador para a vida do seu pastor. A Bíblia vai dizer que quando ele passa, ele olha para aqueles homens e diz, eu não vejo ele todo dia, deve ter bastante oferta ali naquele bolso. Vai me dar uma oferta grande. Deixa eu te falar uma coisa, a minha oratória é tão conquistável que eu consegui uma vez que o mendigo me pagasse uma paçoca. Verdade, irmãos, dentro de uma praça, pregando o evangelho. Porque é o seguinte, eles olham para a gente e acham que a gente está borbulhando dinheiro, não é verdade, irmãos? Mas não sabe que quem cuida da vida da gente se chama? Jesus, irmão. Jesus cuida da gente. Cuida do nosso desejo, da nossa alma. Cuida do nosso andar, do nosso vestido, do nosso comer. É Ele que cuida. Para de falar da vida do irmão, você não sabe por onde ele passou, a história que ele viveu. O que ele plantou para colher hoje. O texto vai dizer assim, que quando ele viu, ele falou, vou pedir para esses camaradas, tem cara de clamor. Se alguém me... O irmão, o Pedite falou para mim, 10 centavos é importante para mim. Eu falei, eu te entendo plenamente. Eu sei o que é 10 centavos. E eu sabia, viu, irmãos, o que era 10 centavos. Nessa semana, pensa numa prova. Eu falei, eu sei o que é 10 centavos, mas eu não tenho. Mas eu vou deixar um folhetinho da palavra de Deus para você, pode ser? Porque Jesus te ama e pode tirar você da situação. O semáforo abriu, eu precisei sair. Agora, olhe para cá. A Bíblia diz que quando João e Pedro ele foi pedir uma oferta, eles não tinham que oferecer terreno, perecível, algo que resolveria no dia, algo que resolveria no momento. Mas o que eles ofereceram era algo que daria resultado. Então eu vou dizer algo, quero liberar essa palavra de Deus para você para o ano de 2022. Deus não vai gerar algo momentâneo, mas algo que vai permanecer e vai te gerar resultado para a sua vida. Então não é um culto que você vai se alegrar, não. Deus vai gerar uma alegria de anos para a sua vida. Não é um culto que Deus vai produzir algo frutífero, não. Será uma estação frutífera para a sua vida.
Deus vai te ausentar de provas? Não, a prova ela precisa ser na nossa vida algo presente. Mas o que eu estou dizendo é que Deus vai parar de gerar algo momentâneo e vai começar a gerar bênçãos abundantes sobre a tua vida. Por que com a afirmação bíblica a senhora está dizendo isso? Porque há um plantio de anos ali feito pela sua vida, como aquele paralítico estava habitualmente, diariamente plantando. Culto, por exemplo, no latim significa preparar a terra para o plantio. Tem pessoas que estão preparando a terra, já lançaram a semente já morreu, só falta brotar para nascer. E o que está faltando? Está faltando exatamente Deus que está dizendo, é o tempo, é o de repente de Deus que está faltando. E essa é a noite propícia que Ele marcou para a minha vida e para a tua vida. É a noite da bênção, do crescimento, para que nós tenhamos um ano de 2022, de 2023, ausente de pandemia? Não. Ausente de enfermidade? Também não. Mas ausente de algumas situações, ausente de constrangimento, porque eu sou igreja e você é a igreja. E como dentro do Egito, o anjo visitava um lugar que não tinha marca do sangue, e ali trazia morte, mas aonde tinha sangue, o anjo não entrava, o anjo da morte não tocava. Assim será a igreja, e eu libero esta palavra com autoridade, palavra rema, em nome de Jesus. A sangue do Cordeiro, a marca do sangue sobre a minha e a tua vida. Até hoje você esteve na porta, não deixaram você entrar para dentro, mas Pedro e João ousadamente estão passando e vai dizer para você, eu não tenho ouro para te oferecer, porque o que ia te resultar era em algo passageiro, mas o que eu tenho é algo do céu, é divino, é resultado para o teu problema, é resultado para a situação, é resultado para o que você está vivendo. Com que prova? A Bíblia vai dizer, e o homem olhou para eles com atenção na expectativa. A palavra expectativa quer dizer probabilidade de que vai acontecer. Talvez aconteça, quem sabe acontece. Nós criamos expectativas, mas Deus jamais cria. Deus sempre cria um resultado para a minha vida e para a tua vida. Eu vou repetir, eu quero que você adore comigo. Deus, Ele jamais cria expectativa. Deus cria resultado. Deus cria resultado. Deus cria resultado. Que a senhora está dizendo? Eu estou dizendo que tem uma resposta. Tem documento sendo colocado de volta no lugar. Ei, Deus está trazendo sentenças de volta. Por que, irmã Roberta? Eu estou dizendo por quê? Simplesmente pelo fator, simplesmente a questão da expectativa. Deus não trabalha em probabilidades, em logísticas humanas. Deus trabalha dentro de certezas. Deus trabalha dentro de resultado. E o texto vai dizer que então, segurando pela mão direita, o ajudou a levantar. Ele fez, levanta-te. Ele não precisou de fisioterapeuta. Não, irmãos, porque o que Jesus faz é perfeito, é amplo. Ele não precisou, irmãos, passar por um período de terapia. Também não. A Bíblia diz que quando ele pôs de pé, ele saltou e firmou os seus pés. Ele firmou os pés, diferente de um coach que pregou um dia que eu vi dizendo, e alguém vai lá e coloca ele e as mãos deles e anda. Não, irmão. Na igreja não tem coach, na empresa tem, mas na igreja tem pregador, tem arauto de Deus, e a Bíblia vai me dizer que ele saltou e ele pulou no mesmo instante e começou a andar, já entrou dentro do templo numa conduta de adoração. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que Deus está mandando te dizer pelos olhos espirituais, já comece a adorar, já comece a dançar, já comece a saltar. Por quê? Porque quem só te via e passava e viu o teu infortúnio vai te ver adorando, vai te ver glorificando, vai te ver exaltando. O que a senhora está dizendo? Que quando ele entra no templo adorando e pulando e saltando, todo mundo diz assim, não era ele? Não era ele que ficava ali pedindo esmola? Porque todo mundo conhece o teu infortúnio, mas não conhece a tua história.
Todo mundo conhece a tua humilhação, mas não sabe quem você é. Todo mundo sabe de uma história trágica da tua vida, mas não sabe do período de dor e sofrimento que te levou àquilo. Mas deixa eu te informar, Jesus te conhece. Aleluia! E muito mais do que João e Pedro, hoje tem a presença dele na casa. E a ordem dele para a tua vida é essa: levanta-te, pula, salta e vem para a minha presença. Me adora, porque vão te olhar de forma perplexa e vão dizer: o que aconteceu com a Maria? O que aconteceu com o João? Foi Jesus que chegou na casa, foi Jesus que chegou na vida, foi Jesus que chegou na família. O texto vai dizer assim: reconheceu que era ele, aquele homem que estivera prostrado. Sabiam quem era, mas não fizeram nada. Tem gente que sabe do teu sofrimento e não faz nada. Mas Jesus, nessa noite, vai te visitar daquela dor. Jesus vai visitar a tua dor. Vai visitar a tua humilhação, teu infortúnio. Jesus vai visitar a situação que te traz humilhação e vai dizer para você esta noite: pode vir, vem adorando e vem saltando, porque quem não acreditou já está vendo eu agir dentro da sua vida. E se prepara, porque o Espírito da morte pode visitar A, B, C e D, mas ainda tem vida aí, ainda tem vida aí. Eu ainda tenho promessa sobre a minha igreja, eu ainda tenho promessa sobre a minha igreja. Você acredita nisso? Se coloca de pé, aleluia. Oh, Remanagai. Ajuda eu aqui, Neto, aleluia. Oh, aleluia. Eu te convido nesta noite, você que entendeu esta palavra e sabe, eu preciso que o Senhor visite a minha vida. Levante a sua mão, deixa eu ver você. Muitos irmãos. Posso dizer que a igreja toda. Então, se eu falasse assim, vem aqui para frente, viria a igreja toda. Só que aí muitos irmãos diriam assim para mim: não, irmã, eu não preciso sair do meu lugar para Deus me visitar. Sim, a maioria pensa assim. Mas muitas das vezes, o fato de sair é um ato de fé. Se retirar de onde está, já é um ato de dizer: eu não estou na minha zona de conforto, eu vou sair, porque eu não quero viver mais esse infortúnio. Eu preciso saltar e pular na presença de Deus. Eu preciso viver o novo de Deus. Já faz tempo que eu estou vivendo aqui. Eu preciso sair. Se você precisa sair, eu te convido esta noite a vir aqui à frente, que eu quero orar pela tua vida, porque Deus tem algo grandioso para você. Deus tem algo diferente para a sua vida. Deus tem algo especial para a sua casa. Deus tem algo especial para a sua família. Ore managai a sérquia. Ore malabanchore macaia sai. Ore managa subi andacaia sopre. Oh, aleluia. Quem não acreditou vai ver que ainda tem vida na tua história. Ainda tem vida para os teus filhos. Ainda tem vida para você. Tem vida para aquela pessoa que está no hospital. Tem vida, tem vida, tem vida, tem vida para eles ali. Pai, em nome de Jesus nós oramos, porque sabemos que o Senhor é poderoso. Oh Deus, o quanto o Senhor é poderoso para fazer. O Senhor pode todas as coisas. O Senhor atua numa era, numa ação, Senhor, que estão longe, distante daquilo que nós temos conhecimento. Mas nesta noite nós nos dispensamos, se dispensa na presença do Eterno. Se dispensa na presença do Eterno. Rabachere managai. Orebalabasuri cantarabachai. Porque hoje Ele está na casa. Ele está aqui. Orebacai. Ele vai visitar a tua dor, o teu infortúnio. Ele vai tirar você. Ali ficaram. Vamos adorar. Seja renovado. Seja tocado entre 2022. Cheio. Oh, aleluia. Vem como labareda. Adore. Vem como labareda de fogo e pousa sobre cada um de nós. Pousa sobre cada um de nós. Vem com labareda
Pede para Deus te visitar com graça. De Atos capítulo 2. Pede. Ele está na casa. Ele quebra cadeias. O Espírito vai visitar a tua vida. Vai visitar a tua família. Perto, longe. Aonde está? Deixa que Ele te visite. Deixa que te toque. Deixa. Isto é a presença. Se renda. Se renda. Sem Ele não posso. Sem Ele não vivo. Sem Ele. Oh, aleluia. Vestiram, voltaram pra casa, mas 120 ali ficaram. Quando de repente ouviu-se o som e nos quatro cantos o vento soprou. Adore ao eterno Deus. E cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Aleluia! E vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. E vem como labareda de fogo, e vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. E vem com teu fogo, reacende a chama, sopra teu vento. Adore a Ele. Adore. Aqui está o Senhor. Ele está na casa. Nós estamos aqui, Senhor. Vem com teu fogo, reacende a chama, sopra teu vento. Vem nos inflama. Aqui está o Senhor. Aqui está o Senhor. Aleluia. Vem como labareda de fogo. Vem como Eterno. e pousa sobre cada um de nós. Soberano. Visita as casas, as famílias. Vai quebrando as cadeias. Quebra, dilacera todos os demônios. Dilacera agora toda opressão ofensiva. Toda opressão ofensiva do inferno contra a sua igreja, contra o seu povo. Quebra agora, Senhor. Quebra agora, Senhor. Que a sua igreja permaneça vitoriosa. Que a sua igreja permaneça abençoada diante desta guerra espiritual, diante dessa situação. Vem, Senhor, vem curar, vem libertar. Levanta a sua igreja, levanta a sua igreja. Oh, Rabacheia, caia, sai. Espalharam por aí que já terminou e que é seu fim, mas não terminou. Se você acredita nesse louvor e ainda você precisa ficar de pé, fecha os olhos e adora a Deus como se hoje fosse a noite, a última noite que Ele estaria aqui. Eu vou mostrar pra quem achou que terminou. Eu vou deixar pensarem que o projeto Ele vai permitir. Eu vou chegar depois só pra impressionar. Eu tô montando um contexto que eu quero impactar. Eu já te aviso logo, eu pense que morreu. Não morreu. A história acabou. É só um período de silêncio. Eu vou entrar no ambiente pra operar com os olhos. Ora, você é subida, cai. Que ainda tem vida. Se tem vida agora. E mesmo que o cenário. Se tem vida, abre a boca. Se tem a vida e tem graça, fale em língua. Se tem
jeito que eu vou fazer. Eu lhe garanto e afirmo pra você, ainda tem vida e vai voltar a viver. Existe vida aí. Acredita, tem vida pra você.